Eu me chamo Zé Raimundo, tenho 70 anos e há mais de 40 deixei minha terra na Bahia para tentar a vida aqui em São Paulo. Vim de Pau de Arara, com uma mala de pano e o coração cheio de esperança. Lembro como se fosse ontem, o sol rachando a estrada, o cheiro da poeira e minha mãe dizendo baixinho com o olhar marejado que eu ia vencer. Eu prometi que voltaria para buscar ela, mas a vida, meu amigo, a vida tem seus caminhos tortos. Nos primeiros anos aqui, sofri como um condenado. Dormi em pensão, trabalhei de servente, carregador, vigia noturno, até que um dia consegui emprego fixo como porteiro num prédio de luxo, lá nos Jardins. Um prédio bonito, de gente importante, onde o chão brilhava mais que o futuro de quem trabalha. Eu vestia meu uniforme azul, passava o dia abrindo o portão, recebendo encomenda, cumprimentando os moradores com um bom dia que nem sempre voltava. Mas eu não reclamava. Para quem veio do nada, ter um teto, comida e um trabalho honesto já é riqueza. Com o tempo, o prédio virou minha casa. Eu vi famílias crescerem, casais brigarem, crianças virarem adultos. Era como assistir a um filme, só que sem ser ator, apenas figurante. E foi numa dessas manhãs comuns que um novo morador chegou. Um homem de uns 40 anos, terno caro, relógio que valia mais do que meu salário de um ano. Chegou num carro importado com um olhar arrogante, falando alto com o corretor. Quero o melhor apartamento, não me importa o preço. O nome dele era Eduardo Lacerda, e desde o primeiro dia fez questão de mostrar que era o dono do mundo. Passava por mim sem olhar, jogava as chaves na portaria, mandava limpar o carro, porque tá sujo demais para um condomínio de luxo, e às vezes nem respondia quando eu o cumprimentava. Eu sempre mantive o respeito, porque foi assim que aprendi com meu pai. Humildade não rebaixa ninguém, meu filho, só engrandece. Mas o jeito que ele me olhava, aquele olhar, como se eu fosse invisível, como se meu uniforme azul fosse uma parede. E cada vez que ele falava comigo de forma ríspida, uma pontada me atravessava o peito, mas eu engolia seco e seguia o serviço. Teve um dia que eu nunca esqueci. Era uma sexta-feira chuvosa, São Paulo cinza, o trânsito um inferno. Eduardo chegou nervoso, o carro todo molhado. Eu fui ajudar a abrir o guarda-chuva para ele, e ele me empurrou a mão. Não encosta no carro! Você vai riscar a pintura, seu velho desajeitado. Eu congelei. A chuva batia no rosto, o coração apertou, senti um nó na garganta, mas só consegui dizer, desculpa, doutor, foi só para ajudar. Ele bufou, passou direto e ainda disse alto. O problema desse país é esse, gente que não sabe o seu lugar. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Gente que não sabe o seu lugar. Passei a noite sem dormir, lembrando de tudo o que vivi para chegar ali. O tanto de chão que andei, de fome que passei, de luta para ser alguém decente. E um desconhecido achava que podia me medir pelo uniforme. Mas o destino gosta de surpreender a gente. Uns dias depois, chegou uma correspondência grande para o Dr. Eduardo. Como era documento importante, precisei subir até o apartamento para colher a assinatura. Quando ele abriu a porta, vi pela primeira vez o rosto dele de perto, e por um instante o tempo parou. Tinha algo naquele olhar. Um traço, uma expressão que me fez lembrar de alguém. Meu coração acelerou, mas eu disfarcei. Ele pegou o envelope sem me olhar e disse, você pode ir, já assinou, não precisa ficar me encarando. Eu apenas respondi, desculpe, doutor, é que o senhor me lembrou alguém que eu conhecia há muito tempo, lá no interior da Bahia. Ele franziu a testa impaciente. Bahia? Nunca pisei naquele fim de mundo. Sorri de leve e saí. Mas lá dentro, uma lembrança começou a queimar. Quando eu era mais jovem, antes de vir para São Paulo, eu tive um filho. Chamava-se Eduardo. Eu e Maria Helena, minha mulher na época, éramos pobres, mas cheios de amor.
Só que as dificuldades foram muitas, e quando ele ainda era pequeno, precisei vir para a capital em busca de trabalho. Prometi que voltaria em poucos meses, mas a vida me engoliu. Cartas se perderam, endereços mudaram, e eu nunca mais soube deles. Anos depois, soube que Maria Helena havia falecido, e o menino sumiu no mundo. Aquele homem rico, arrogante, que me tratava como lixo, tinha o mesmo nome e os mesmos olhos do menino que eu deixei na Bahia. Por semanas, tentei tirar essa ideia da cabeça, mas cada gesto dele, cada palavra, era um pedaço do passado que voltava. Eu passei a observar de longe, sem invadir, sem querer nada, só tentando entender. Até que um dia vi ele na garagem, mexendo num colar antigo de prata com uma pequena cruz. Meu coração gelou. Eu reconheci aquele colar. Fui eu quem dei para o meu filho, quando ele tinha apenas 5 anos antes de ir embora. Eu mesmo fiz com arame e prata barata, dizendo: "Guarda isso, meu filho. É para lembrar que o pai te ama." Tremendo, me aproximei. "Com licença, doutor. Esse colar é bonito." Ele respondeu friamente: "Era do meu pai. Um homem que me abandonou ainda pequeno. Só deixou isso e um monte de promessas vazias. Fiquei sem ar. O chão pareceu sumir. Era ele, meu filho. O menino que eu deixei agora me odiava. E nem sabia que o velho porteiro era o pai que ele tanto desprezava." Naquela noite, chorei como não chorava há décadas. A dor da saudade misturada com a culpa. Lembrei das cartas que mandei e nunca chegaram, dos natais sozinho, do trabalho dobrado para juntar dinheiro e nunca conseguir voltar. E pensei em desistir, pedir demissão, sumir dali para sempre. Mas algo dentro de mim dizia que o destino me colocou naquele prédio por um motivo. Nos dias seguintes, continuei trabalhando normalmente, fingindo que nada sabia. Até que, um dia, o edifício teve um problema sério no portão eletrônico. Um carro quase bateu. E adivinha quem estava dirigindo? O próprio Eduardo. Ele saiu furioso, gritando com todos, e sobrou para mim: "Seu incompetente! Você não serve nem para cuidar de um portão!" Eu respirei fundo. "Doutor, foi uma pane elétrica. Já chamei a manutenção. Eu pago caro para morar aqui. Quero isso resolvido agora." Ele me empurrou o ombro e eu quase caí. Os outros moradores olharam constrangidos, mas ninguém disse nada. A dor que senti não foi do empurrão, foi da vergonha. Ver meu próprio filho me humilhar sem saber quem eu era foi uma ferida que ardeu na alma. Nos dias seguintes, ele começou a perceber algo estranho. Sempre que passava mal-humorado, eu ainda o cumprimentava com gentileza. Quando esquecia o carro ligado, eu desligava. Quando deixava um pacote cair, eu recolhia. E ele, aos poucos, começou a se incomodar com aquela calma. Até que um dia, no Natal, o prédio organizou uma pequena festa na portaria. Panetone, refrigerante, música de rádio. Eu estava sozinho, limpando o saguão, quando ele desceu. Elegante, mas com um olhar distante. "O senhor não vai para casa hoje, seu Zé?" Eu sorri. "Minha casa é aqui, doutor. Já me acostumei." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Meu pai também falava assim. Um homem simples, mas que me decepcionou." Engoli em seco. "Às vezes, doutor, a vida separa as pessoas, não porque querem, mas porque não têm escolha." Ele olhou para mim com certa estranheza. "O senhor fala como se soubesse disso." "Talvez eu saiba." No dia seguinte, uma grande tempestade caiu sobre São Paulo. Raios, vento forte e a energia do prédio acabou. Eu fiquei na portaria para garantir que todos estivessem seguros. Por volta da meia-noite, recebi uma ligação do apartamento 1401, o de Eduardo. "Seu Zé!" ele gritou desesperado. "O disjuntor pegou fogo." Corri escada acima com o extintor nas mãos. Quando cheguei, o fogo já começava a se espalhar pela cozinha. Sem pensar 2 vezes, entrei, apaguei as chamas e tirei ele de lá. O braço queimava, o corpo tremia, mas eu só pensava em salvá-lo.
Do lado de fora, ele tossia, assustado. O senhor entrou lá por mim? Eu apenas respondi. Um pai faz qualquer coisa por um filho. Ele me olhou confuso, e eu percebi que a hora tinha chegado. Eduardo, falei com a voz embargada, o colar que você carrega no pescoço, fui eu quem fiz. Ele empalideceu. Como assim? Eu sou o seu pai, meu filho, aquele que você achou que te abandonou. O silêncio foi tão grande que dava para ouvir a chuva lá fora. Ele recuou, balançando a cabeça. Isso é loucura. Meu pai morreu. Não, Eduardo, eu nunca morri. Eu tentei voltar, mandei cartas, procurei vocês. Quando soube da sua mãe, foi tarde demais. Eu procurei por você durante anos, e o destino me trouxe até aqui, para te ver, mesmo que fosse para abrir o portão e te desejar bom dia. As lágrimas escorreram, as minhas e as dele. Ele se sentou chocado. Tudo esse tempo, o senhor aqui e eu te tratando assim. Você não sabia, meu filho, e eu nunca quis que soubesse desse jeito. Ele se levantou com os olhos marejados. Eu te julguei, te humilhei, e eu te perdoei, antes mesmo de você me pedir, porque o amor de um pai não guarda rancor. Ele me abraçou forte, como um menino que reencontra o lar. Pai, me perdoa. Já está perdoado, meu filho, já está. Daquele dia em diante tudo mudou. Eduardo passou a me visitar na portaria todos os dias. Me levava café, conversava, ria. Um dia me disse, pai, eu quero que o senhor venha morar comigo. Eu respondi, meu lugar é aqui, meu filho, mas agora eu durmo em paz, sabendo que você me reconheceu. Algumas semanas depois, ele mandou reformar toda a portaria. Disse que era para deixar o lugar do meu pai digno como ele merece. E toda vez que ele saía de casa, me abraçava e dizia, te amo, pai. E eu respondia o mesmo, com o coração cheio de gratidão. Hoje, quando olho para o portão que abro há 40 anos, vejo mais que ferro e vidro. Vejo a passagem do tempo, as escolhas, os reencontros. A vida me tirou muito, mas me devolveu o que mais importava, o amor do meu filho. E se você que está me ouvindo agora tem alguém distante, alguém com quem brigou ou perdeu o contato, não espere o destino fazer o trabalho por você. Vá atrás, peça perdão, diga o que sente enquanto há tempo, porque às vezes a pessoa que a gente acha que é um estranho é justamente aquela que o coração nunca esqueceu. Essa foi minha história, verdadeira, dolorida e bonita. A história de um pai que reencontrou o filho quando o uniforme já era gasto e o cabelo branco. Se essa história te emocionou, deixa seu like, comenta aí se você acredita em reencontros que o destino prepara e se inscreve para ouvir outras histórias como essa. Porque, no fim das contas, o que realmente nos une é o amor, o perdão e o tempo que a gente decide não desperdiçar.